O Espírito de Deus falou comigo aqui agora, que quem não conhece as promessas de Deus na sua vida é que te menospreza. Porque se conhecesse a promessa de Deus na tua vida, se alegraria. Quem não tem noção da promessa de Deus sobre a tua vida é que menospreza o teu momento. Josué capítulo 8, versículo 1. Podem ficar assentados mesmo. Está escrito: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Meus irmãos, uma ordem imperativa aparentemente muito simples, dada a um crente obediente como era Josué. Se eu e você não observarmos o contexto deste texto, nós não vamos perceber a complexidade do momento. Porque é assim que acontece na vida de muita gente. Por falta de observação de uma história que não se escreve num único dia. História, ela tem passado. Por falta de observância de alguns contextos no cenário que a gente vive, muitas vezes não temos noção da complexidade que há na história. E quando nós lemos o capítulo 8 do livro de Josué, se nós lermos somente o versículo que nós citamos aqui aos irmãos, o versículo 1, teremos a impressão de uma ordem imperativa dada a um crente obediente de fácil cumprimento. Mas quando você analisa a história, você vai ver desde o capítulo 1, Deus trabalhando na vida deste que foi uma grande referência. Porque poucas vezes eu vi alguém com uma característica de discípulo tão notória como foi Josué. Porque Josué aprendia fácil. A Bíblia diz que ele não se apartava da porta do tabernáculo quando Moisés estava vivo. Ele era um grande observador da vida de Moisés e do contexto de Israel. Um rapaz corajoso, animoso, temente a Deus. E que as Escrituras Sagradas nos diz que recebe uma grande incumbência, que não era para qualquer um substituir alguém do patamar de Moisés. Alguém que o próprio Deus testifica que com profetas ele falava por meio de sonhos, visões e revelações, mas que com Moisés ele falava face a face. Como substituir alguém de um patamar como esse, que o próprio Deus testificou a respeito dele? Que ninguém jamais na história teve uma experiência similar como Moisés teve. Quando depois de ter visto muitas coisas na sua vida no Egito, no deserto, agora ele pede a Deus que ele lhe mostrasse a sua glória. Ele queria ver Deus, e Deus permite que ele tenha esta experiência, uma experiência pessoal,
que marcou a vida dele. As pessoas não conseguiam olhar a face de Moisés. E agora Deus levanta Josué e dá a ele a incumbência de fazer o que Moisés não deu conta de fazer. Aleluia. E aí nós nos deparamos com um homem com uma promessa. E que Deus no capítulo 1 disse a ele: esforça-te, tem de bom ânimo. Não aparte da tua boca o livro desta lei, medita de dia e de noite. Eu vou prosperar o teu caminho, aonde tu colocar a planta do teu pé. Eu vou estar com você. A Bíblia diz que ele reúne os homens de Israel. E começa agora uma nova jornada, mas uma jornada mais curta. E quando eu vejo as ações de Josué, eu observo que ele tentou acertar aonde Moisés não acertou. A Bíblia diz que Deus faz a ele uma promessa inicial, que assim como foi com Moisés, seria com ele. Ele manda os sacerdotes e levitas entrarem com a arca no Jordão, e Deus disse a ele: hoje eu farei todo Israel saber que eu sou na tua vida. Aleluia, entenda isso aqui nesta noite, irmão. Eu e você não precisamos lutar para provar nada para ninguém. Escuta, se você tem promessa da parte de Deus, aleluia, deita a tua cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, porque no momento que Deus preparar, aleluia, o cenário é Ele que vai montar, e a glória dele vai se manifestar. E quando a glória de Deus se manifesta em prol da vida de alguém, é Deus dizendo assim: ó, eu escolhi na terra, fui eu chamei, fui eu, aleluia. E Deus é soberano na escolha do vaso. Ele não pede opinião para ninguém, porque Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, porque Ele chama e capacita e faz tudo o que deve fazer para que o nome dele seja glorificado. Então entenda aqui nesta noite, Deus falou com Josué: manda só os sacerdotes e levitas entrar para dentro do Jordão, porque eu hoje vou mostrar para Israel que eles não devem ter dúvidas, aleluia, a respeito de quem te chamou, porque quem te chamou fui eu. Não se preocupe em provar nada para ninguém, fica só na posição. Se você estiver na posição, Deus vai abrir as janelas do céu e manifestar a sua glória. E quando Deus manifesta a glória contra fatos, não há argumento. As Escrituras Sagradas nos diz que então Deus testifica para todo Israel que era na vida de Josué, porque já era muito complexo substituir Moisés. Moisés não era conhecido pelo carro que tinha. Moisés não era conhecido pelo cientista que ele foi formado no Egito. Moisés não era conhecido, aleluia, por causa das suas raízes genealógicas. Não. Moisés era conhecido porque ele dizia: a rocha dá água, e a rocha dava água. Moisés era conhecido porque Deus falava com ele e ele falava com Deus. Moisés era conhecido porque a presença de Deus era sobre ele, e pela presença de Deus ser sobre ele, havia provisão para todos aqueles que rodeavam ele. Moisés era conhecido por isso, e agora Deus chama Josué com um grande desafio de substituir alguém como Moisés. E aí quando chega no Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se transforma em duas paredes de água. E Deus mostra para Israel que era com Josué. Mas não era tão simples o cenário. Porque agora Josué, ele como um grande estrategista, ele não chama 12 como fez Moisés, para espiar a terra. E ele nem envia em público, porque da primeira vez deu ruim. Moisés separou 12 da primeira vez e quis que todas as tribos participassem.
um príncipe de cada casa de Israel. Em público ele enviou para espiar a terra. Só que no meio dos 12, tinha crente e tinha descrente, irmão. Tinha quem cria que Deus era suficientemente poderoso para subjugar um exército sem precisar levantar a espada na mão de um homem. Mas tinha gente que desconfiava do agir de Deus. E deu no que deu. 10 desencorajaram Israel. Só Josué e Caleb que permaneceram firmes crendo. Aleluia, que quem vivia a promessa não precisava se preocupar com mais nada, porque Deus é fiel para cumpri-la. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar, queridos, louvado seja Deus, que Josué agora, como um grande estrategista de guerra, ele não manda 12, ele pega 2 e não fala para ninguém. Em secreto ele envia Jericó. Ele pega 2 e diz assim: vocês vão lá, vão espiar a terra, e depois vocês vão voltar e vão falar para mim, aleluia, o que vocês viram na terra. Aleluia. Se da primeira vez, tendo a participação de todo mundo, escolhendo um príncipe de cada tribo, não deu certo, aleluia. Escuta, irmão, não é todo mundo que está dentro do teu barco que tem fé para crer no que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. E se tiver um incrédulo lá dentro do barco, ele vai atrapalhar. Jesus, toda vez que ia operar um milagre, ele tirava os incrédulos de dentro da casa. Porque é necessário, o escritor de Hebreus disse isso, que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Crente que vive a terra, ele precisa ver para crer, irmão. Crente que vive o céu, ele não precisa ver para crer. Aleluia. Todas as coisas pode dizer que não, mas se no céu tem uma palavra de sim, ele continua seguro na palavra do céu. Aleluia. A Bíblia diz que agora Josué, a impressão que eu tenho é que ele aprende que enviar 12, participação de todo Israel não dava certo. Pega 2 dos mais crentes, manda lá, aleluia, em secreto, e depois, quando eles voltarem, eles contam o que viram. E a Bíblia diz que assim ele o fez. Aleluia. E a notícia foi trazida a ele. Ele então planeja uma estratégia, aparentemente kamikaze, suicida. Ele pega os homens de Israel e diz: uma volta por dia. No último dia, durante 6 dias, nós vamos dar uma volta na cidade. No 7º dia, 7 voltas na cidade. Quando completar a 7ª volta, nós iremos gritar. E as muralhas vão cair. E Deus vai nos dar vitória. Mas a liderança de Josué, eu costumo dizer aqui na igreja, que dificilmente você vai ver uma liderança tão forte nas escrituras como a de Josué. Ele conseguiu fazer o povo vir com ele numa estratégia de guerra, que Moisés passou 40 anos passando a mão na cabecinha do povo e não conseguiu. Agora chega Josué, nem andou muito tempo com Israel, e disse assim: vocês vão dar uma volta por dia durante 6 dias, no 7º dia 7 voltas, depois da 7ª volta todo mundo grita e a gente começa a guerrear. Como assim? Depois de uma semana caminhando, dando volta ao redor de uma terra, de uma capital como Jericó, aleluia, no 7º dia, dá 7 voltas, e depois gritar, nós não vai ter nem voz para gritar. Mas não foi isso que Israel viu. Israel viu um homem na direção de Deus, com uma liderança extremamente forte debaixo da promessa. As muralhas de Jericó caem.
Há quem diga que as muralhas tinham 6 metros de altura e 9 metros de comprimento. Tinha casa em cima dela, andava carruagem em cima das muralhas. Mas quando Israel grita, as muralhas ruíram, caíram. Israel invadiu Jericó e tomou a cidade. Aí agora a Bíblia diz que Josué, depois de estabelecer em Jericó, de que aquele lugar já estava conquistado, Deus amaldiçoa Jericó, não permite que ninguém pegue nada, aleluia, e as escrituras sagradas vai nos dizer, aleluia, louvado seja Deus. Parou aqui, por quê? Acabou? Aleluia. As escrituras sagradas vai nos dizer, irmãos, que lá naquele dia, Josué ele continua a estratégia, ele chama alguns espias e diz assim, olha, tem uma terra menor, aqui perto de Jericó, tem uma terra menor, vai lá e espia a terra para a gente. Fez tudo certo. A cidade se chamava Ai. O espia vai lá, espia a terra, olha, vê como ela estava, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer, queridos, aleluia, que a mensagem que os espias trazem de volta é, ó Josué, a terra lá é boa também, mas lá vai ser fácil. Deixa eu te dar uma notícia aqui. Nunca menospreze um cenário de luta por menor que ele aparente. A Bíblia nos ensina a não menosprezar os ardis de Satanás. Nunca menospreze um cenário de guerra por menor que ele pareça ser. Não, isso aqui é fácil, aqui a gente rompe logo. Não, isso aqui é, irmão, nunca menospreze, trate com cuidado. Aleluia, porque é nas lutas pequenas que os grandes tropeços acontecem. As escrituras sagradas vai nos dizer que ele, aleluia, ouve os espias e diz assim, um dos espias diz, Josué, é aconselhável que nessa cidade vá só 3 mil homens, porque lá é pequeno, a gente invade fácil. A Bíblia diz então que Josué, ouvindo os espias e crendo na promessa, ele envia 3 mil homens que chegam a Ai para invadir a cidade. Os moradores da cidade de Ai se levantam em combate, matam mais de 30 homens de Josué, e os homens, os 3 mil homens que haviam ido para combater e invadir a cidade, eles têm que voltar de novo para o acampamento que estava em Jericó, e a Bíblia diz que eles voltaram desesperados, e os moradores de Ai combatendo contra eles no caminho. Quando os homens de Israel chegam na cidade de Ai, a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que agora o cenário era um cenário meio desolador, porque Josué, ele olhou e disse, mas espera aí, eu estou debaixo de promessa, Deus prometeu para mim que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, a terra seria nossa. Deus falou que iria comigo, Ele provou no Jordão que estava comigo. E por que que nós perdemos esta batalha? Deixa eu te contar uma coisa aqui, irmão, aleluia, a razão do nosso fracasso nunca está em Deus. A promessa dele continua de pé, a fidelidade dele também. Ele é imutável nos seus atributos incomunicáveis, ele não muda. Aleluia! E ele, como Deus fiel, continua fiel nas suas promessas. Então, pastor, como é que faz? Deus havia chamado Josué e dito, Josué, ninguém tome nada da cidade de Jericó, porque tudo aqui é amaldiçoado. Mas teve um engraçadinho lá, um tal de Acã, que resolveu pegar alguns tesouros, uma linda capa babilônica, com um argumento até plausível, humanamente falando. Mas deixa eu te dar outra notícia muito séria aqui, irmãos. Se Deus falou não pegue, não pegue. Se Deus falou não faça, não faça. Se Deus falou não vá, não vá. E não tente argumentar, porque Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. É Ele quem está no governo de
tudo. Escute, eu e você só conseguimos entender o hoje com dificuldade. Ele não, ele entende o ontem, o hoje e o amanhã, porque para ele tudo é a mesma coisa. Você está entendendo isso? Aleluia. Deus havia dito: não pegue nada desta cidade porque é amaldiçoada. Mas o engraçadinho, com um argumento humano até plausível de se entender, ele pega alguns tesouros, uma capa babilônica, entra para dentro da sua tenda e enterra. Era um crente desviado vivendo no meio dos crentes em Israel. Se Deus falou não pegue, não pegue. Se Deus falou não faça, não faça. Se Deus falou não vá, não vá, irmão. Deus não negocia princípios. E existe um princípio básico em quem quer se relacionar com Deus que se chama obediência. Deus não tem compromisso com rebelde. Deus tem compromisso com quem é obediente. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Israel teve uma derrota marcante para um povo pequeno, porque desobedeceu uma ordem direta. Na Arábia, Calábria, faz. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Josué, como alguém que tinha promessa, servo, obediente, temente a Deus, vai perguntar ao Senhor: o que aconteceu? Aí Deus brada do céu, irmão, porque Deus nunca fica aquém da história. Escuta isso. Não pense que as coisas vão acontecer no cenário da tua vida e Deus vai se fazer de cego. Deus brada do céu e diz a Josué: Josué, tem um anátema aí no meio de vocês. Tira ele para fora, que eu vou resolver o problema. Quando eu lembro disso, eu lembro, sabe de quem, irmãos? De Jonas. Quando Jonas desobedece uma ordem direta de Deus, que eu costumo dizer para os irmãos que tem gente que diz assim: cuidado, senão você vai de peixe, você não quer ir, Deus, vai de peixe o que, irmão? O peixe só foi um instrumento usado por Deus para exercer juízo, porque Jonas não foi a Nínive de peixe. Nínive era que nem Minas, não tinha mar. No mesmo lugar que o peixe engoliu Jonas, ele vomitou Jonas. E depois Jonas teve que receber a segunda vez a ordem de Deus e ir a Nínive. Não tinha nenhum canal fluvial que ligasse o mar Mediterrâneo a Nínive. Você pode ouvir algum pregador falando sobre isso, mas por força de hábito. Não porque o peixe vomitou Jonas em Nínive, isso era impossível. Eu até já disse para os irmãos aqui que no curso de teologia teve um aluno que disse para mim: pastor, eu creio que a baleia foi voando. Eu disse: irmão, calma, vai devagar. Não é isso que a Bíblia diz, porque a Bíblia explica a Bíblia. Quando Jonas estava num estado de rebeldia, e que o vento começou a assolar o barco que ele estava, qual foi a solução? Joga ele no mar. Tira ele do barco, senão o barco vai afundar. Tira ele do barco, porque aí, quem sabe, quando ele cair no mar, ele vai ter uma experiência que vai mudar a vida dele. Aleluia. Porque Jonas era profeta, mas a vida dele só mudou
depois que ele caiu no mar, sem ninguém, sozinho, aleluia, que teve um encontro com um peixe, louvado seja Deus, e o coração dele era tão duro que eu costumo dizer para os irmãos, a Bíblia diz que no terceiro dia foi que ele orou. Se fosse eu, caía dentro do mar, irmão. Quando o peixe abria a boca, eu já saía gritando e confessando todos os meus pecados da terra. Ele não, irmão. O peixe engoliu ele. Ele passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia é que o profeta começou a orar. Já pensou? Ele estava morto, irmão. Porque se nem aquilo assustou ele. Aí a Bíblia nos diz que lá nos dias de Josué acontece isso também. Alguém lá desobedeceu a Deus e precisava ser tirado do meio do arraial de Israel. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Quando eles lançaram sorte, que descobriram quem é que tinha desobedecido, tiraram ele do arraial, exerceram juízo sobre a vida dele, e as escrituras nos diz que agora Deus faz uma nova promessa a Josué. No capítulo 8 ele disse: não tema, Josué, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra. Foi só 3.000 da primeira vez, vamos todo mundo, para vocês verem o que eu sou capaz de fazer. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção, irmão? É exatamente no tema que nós temos para o próximo ano, o ano da retomada. Aleluia. Eles perderam a primeira guerra, e tem gente que é assim, quando perde a primeira guerra, ele é tão abalado emocionalmente que ele acha que aquilo vai ser impossível de se reverter. Escuta, aleluia, só analisar o contexto do cenário que aconteceu, a tua guerra, a tua luta, a tua peleja, analisar, ver, observar, porque Deus nunca vai deixar você enganado. Ele vai mostrar para você o que aconteceu, porque qual foi a razão do teu fracasso naquele combate. Escute, mas vai chegar a hora de você dar a volta por cima, vai chegar a hora da revanche, vai chegar, ei, já está marcado o dia de dar a volta por cima, já está. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui hoje, já está agendado na agenda de Deus a data de você revirar de novo tudo aquilo que aconteceu na tua vida e que te trouxe fracasso, tristeza, decepção. Escuta, Deus vai transformar isso em motivo de gozo na tua vida, porque o cenário vai mudar. É promessa de Deus. A Bíblia diz que eles perderam a primeira batalha. Escuta, se você perdeu a primeira batalha, não se assusta não. A guerra não acabou. A guerra não acabou. Pastor, eu estou tão decepcionado com isso, que eu acho que eu nunca mais vou mexer com isso. Escuta, você pode ter perdido uma batalha, você não perdeu a guerra. Aleluia, você vai analisar o cenário. Escuta o que Deus está falando com você aqui nesta noite, porque aquele que tem promessa de Deus, irmãos, Deus é imutável, Ele continua de pé, fiel e firme nas suas promessas. Escuta, o problema não está com Deus. Aleluia. Se isso aconteceu com Josué, quem dera conosco, meros mortais. Aleluia. Se você se decepcionou porque teve em um momento da sua vida que as coisas não aconteceram do jeito que você imaginou, escuta, não é o fim. A revanche está marcada. O tempo de dar a volta por cima já está agendado. Deus escreveu isso. Quem não conhece a promessa de Deus na tua vida, menospreza o teu momento. Foi o que o Espírito de Deus falou comigo aqui na hora que os meninos estavam louvando a Deus. Aleluia. Quem não conhece as promessas de Deus na tua vida é que menospreza o teu momento. O teu momento pode não ter sido muito bom este ano, porque muitas coisas que você projetou pode não ter acontecido, mas escuta, está agendado o dia da revanche. Deus vai trazer o cenário de volta e a vitória vai acontecer, porque Ele é fiel e imutável nas suas promessas.
Aleluia. Ele disse para Josué: Josué, levanta os homens aí. Aleluia. Vamos para a cidade de Ai de novo. Fique de pé. Deus está te chamando para a cidade de Ai de novo. Pastor, eu tenho marcas lá. Aquele cenário me deixou feridas. Vamos voltar para Ai. Eita. Deus está te chamando para aquele cenário que te menosprezou, que te machucou, que te criou feridas. Deus está te chamando para aquele. Pastor, mas reviver tudo aquilo de novo. Deus está te chamando para aquilo. Oh, como eu sinto Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Deus está te chamando para aquele cenário de guerra que você perdeu a batalha. Ele marcou um encontro lá. Levanta o altar de novo. Refaz tudo que foi desfeito. Conserta o que foi quebrado. Deus marcou para te dar vitória no cenário que você perdeu. É ano de retomada novamente. É ano de você retomar de novo a tua vida, porque tudo parou naquele cenário. Parece até que toda vez que você lembra, aleluia, te dá desespero. Parece que tudo para. Escuta, se o progresso da tua vida depende disso, Deus te chama para vivenciar novamente esse cenário que te trouxe dor, porque é lá que Deus vai curar as tuas feridas. Amandai, como nagaça. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu vou ler aqui o texto. Pode baixar aí um pouquinho. Aleluia, eu vou ler o texto aqui. Nós vamos dobrar o joelho já. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, uma leitura de responsabilidade particular de cada crente. Se você é batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em comunhão com Deus e com a igreja, irmão, ceia, participe. Aleluia. Você está se sentindo bem? Faça isso, em nome de Jesus. Nós iremos comungar da mesma fé e esperança nesse momento. Diáconos e diaconisas à minha esquerda aqui, os cooperadores assumem as portas, que nós estaremos ministrando a Santa Ceia aos irmãos em nome de Jesus. Se assente alguns minutos.